Se você quer mandar bem numa entrevista de emprego, quer realmente causar uma boa impressão, eu vou passar uma dica para você hoje que é controversa, mas funciona extremamente bem, é poderosíssima, tá? Então presta atenção. Eu hoje atuo como executivo em uma empresa de marketing dos Estados Unidos, né, que atua internacionalmente, e eu trabalho remotamente para eles como executivo. Eu sou o COO dessa agência e faço a gestão da operação inteira deles. E uma das minhas atribuições nessa função é fazer a contratação, principalmente de pessoas de nível sênior e nível gerencial, cargos de liderança. Eu que faço a entrevista final e a contratação dessas pessoas. Então eu converso diariamente, em épocas de contratação, eu converso diariamente com candidatos, né? E são candidatos já que têm aí pelo menos 5, 6 anos de experiência, às vezes mais, que já tem um salário bem legal, já é de um nível alto, então não estou falando de pessoas de nível de base, mas cargo sênior, cargo gerencial, presta atenção nessa dica porque faz muita diferença na entrevista, tá? Conforme eu entrevisto a pessoa, quando eu percebo que o candidato ele está tentando me impressionar, ele está tentando falar todas as coisas certas, responder todas as questões, né, rapidamente, perfeitamente, querendo me convencer que ele é o candidato certo para a vaga, isso me gera desconfiança. Como entrevistador, isso me gera desconfiança. Porque a pessoa que está tentando muito te convencer que ela é boa, você começa instintivamente a pensar, pô, deve ter alguma coisa errada. Por que essa pessoa está tentando tanto me convencer que ela é o candidato correto? Será que ela tem alguma fraqueza? Será que tem algum ponto negativo que eu não estou conseguindo enxergar? E aí você começa a procurar esses pontos negativos, justamente que é o contrário do que a pessoa quer. A pessoa quer que você foque somente nos pontos positivos, mas como ela está tentando se provar demais, você começa a procurar o problema. É que nem se eu chegar para você e tentar te vender, imagina que eu quero te vender um carro. Eu chego para você e falo, esse carro é incrível, ele é perfeito, nossa, é o melhor carro que existe, ele é super econômico, potente demais, está em estado de conservação perfeito. Você vai começar a desconfiar, falar, pô, peraí, né? Não é assim, né? Não existe almoço grátis, tem alguma coisa aí nesse carro que não deve estar correta, né? Porque o vendedor, ele obviamente não vai me falar se tiver alguma coisa errada com o carro. E você fica alerta e começa a procurar justamente os problemas. E é exatamente o que acontece quando você está numa entrevista de emprego, tentando se provar e mostrar que você é o melhor candidato de todos, o entrevistador que está do outro lado, que está te avaliando, começa a procurar quais são os pontos negativos que será que você está escondendo. Então, a dica, o truque que você talvez já tenha deduzido, é você fazer o oposto disso. E eu, quando estou fazendo as entrevistas, como estou lidando com pessoas de altíssimo nível, candidatos de altíssimo nível, muitas vezes eles já sabem fazer isso, porque as pessoas de alto nível já meio que já aprenderam. Mas no Brasil, eu acho que isso é pouco conhecido, essa técnica. Que é o seguinte, você como candidato, ao invés de ficar tentando se provar como você é incrível, né, como você é o melhor de todos e tentando ganhar a aprovação, a validação do entrevistador a qualquer custo, é claro que você vai se mostrar de uma maneira positiva, obviamente, mas você vai dar a entender que você também está avaliando se a vaga e se a empresa faz sentido para você. Então você, ao invés de ficar tentando se vender o tempo todo, você também vai se colocar na posição de entrevistador e tentar descobrir se aquela vaga faz sentido. Então, por exemplo, eu estava conversando hoje com uma candidata de altíssimo nível, uma candidata que tem muita experiência, e teve uma determinada parte da entrevista que ela começou a fazer algumas perguntas e explicou para mim, eu tenho muita experiência, eu trabalho faz muitos anos na área, já trabalhei em empresas diferentes, e hoje eu sei que eu preciso estar em um ambiente de trabalho que seja alinhado com o meu estilo de trabalho, com minhas prioridades, meus valores e tudo mais. Então, e aí começou a fazer algumas perguntas para mim sobre a empresa, sobre a vaga, sobre a equipe, sobre o tipo de cliente que a gente atende, me colocando em uma posição onde eu precisava explicar para ela, responder as perguntas dela, e de certa forma, como ela estava me fazendo essas perguntas, criou-se a dinâmica onde que eu, se desse uma resposta errada, se eu falasse assim, nosso time é assim, assado,
e não fosse exatamente o que ela está buscando, ela estaria numa posição de poder falar, entendi, não sei, talvez não seja a vaga ideal para mim, enfim. Então criou-se uma dinâmica onde ela não estava tentando se provar para mim o tempo todo. Pelo contrário, ela respondeu muito bem as perguntas que eu coloquei e os estudos de caso que eu coloquei, mas ela também fez perguntas muito relevantes sobre a empresa e sobre a vaga e sobre a projeção de crescimento nessa vaga dela, onde criou-se uma paridade, ficou de igual para igual. Não pareceu que eu era a pessoa que detinha todo o poder e que ela tinha que se provar para mim. Ao invés disso, parecia que, ok, eu estou precisando de um candidato para a vaga e ela está precisando de uma vaga, mas assim, tem que fazer sentido para os dois. Então a dica é, quando você estiver em uma entrevista de emprego, especialmente de alto nível, nível sênior, nível gerencial, níveis de liderança ou executivo, prepare no seu script aí para a entrevista, se prepare para fazer algumas perguntas e explicar que você também precisa sentir que aquela empresa faz sentido para você. Então eu hoje, se estivesse aplicando para um cargo desse, obviamente iria explicar toda a minha experiência. Por exemplo, eu trabalho faz 18 anos com marketing digital, já fiz gestão de várias outras agências, então eu obviamente traria toda a minha experiência, mas eu colocaria esse ponto, eu falaria, só que olha só, ao longo desses 18 anos trabalhando em várias empresas, eu já percebi, eu tive algumas experiências onde eu percebi determinados tipos de equipe, determinadas estruturas de empresa não se alinham muito bem com o meu estilo de trabalho e a minha experiência. Então, me ajuda a entender melhor como funciona a vaga, como é que funciona a empresa, para a gente poder decidir se faz sentido para os dois, porque obviamente, né, eu também não quero aqui te falar tudo que você quer ouvir e você de repente faz uma contratação e daqui 6 meses a 1 ano eu percebo que não era aquilo que eu estava buscando e é complicado para os dois lados. Então, vamos ver se a gente está alinhado. Eu tenho a experiência, você tem uma vaga super legal, vamos conversar e ver se faz sentido para os dois lados. Então, quando você traz algo dessa maneira, óbvio, falei com as minhas palavras aqui, mas quando você se prepara para trazer essa dinâmica, você inverte completamente o jogo. Não é mais a pessoa te entrevistando e você tendo que se provar para ela o tempo todo e ela tentando descobrir o que tem de errado com você. Ao invés disso, é você admitindo, não, eu sei que eu sou bom, eu tenho a experiência, mas eu preciso ver se faz sentido essa vaga para mim. É uma dica que realmente muda a entrevista, tá? Os candidatos e não são todos, tá? São poucos candidatos que entendem isso, mas quando eu tenho essas entrevistas com esses candidatos, é outra conversa, completamente diferente. E eu já percebo que a pessoa tem experiência e tem confiança quando ela se apresenta dessa forma. Quando eu converso com um candidato, e às vezes o LinkedIn dele é incrível, né, o currículo dele é incrível, ele tem todas as experiências e tal, mas durante a entrevista ele fica tentando se provar para mim o tempo todo, tudo que eu falo, ele quer mostrar um estudo de caso, que ele já teve sucesso e mostrar como ele é bom, eu começo a desconfiar, eu começo a achar que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que esse cara não está querendo admitir, algum ponto fraco, alguma coisa. Então, se você quer performar melhor nessas entrevistas de emprego de alto nível, como eu falei, nível sênior, nível gerencial, nível executivo, nível de liderança, traz essa dinâmica de você perguntar ou pedir que o entrevistador se prove para você. Fale um pouco mais sobre a empresa, de repente você faz algumas perguntas, tá, mas como é que está o nível de crescimento de vocês? O que você enxerga como futuro para essa vaga? Né? Se eu quiser crescer dentro dessa vaga, para onde eu poderia crescer? Para você demonstrar que você também tem os seus critérios de seleção, né? E para ficar bem claro para o entrevistador, você tem várias opções, você é um profissional competente, bem cotado no mercado, existem diversas empresas interessadas em você e você está fazendo uma certa seleção porque você quer encontrar o fit perfeito entre o candidato e a vaga. Então, use essa dica aí se você tem uma entrevista de emprego chegando aí pela frente e você vai ver a diferença. Depois você vem me contar aqui se realmente você conseguiu usar isso e como é que foi, porque eu tenho certeza que se você conseguir utilizar esse truque, a entrevista vai muito melhor e o entrevistador vai realmente te considerar alguém com experiência, com competência e alguém que tem opções e que, de certa forma, você gera um certo desafio, um certo desejo no entrevistador de te impressionar, e aí ele vai começar a falar, não, a nossa empresa é incrível, o time é super legal, tal, e aí você está no outro papel.
começo a fazer algumas perguntas mais estratégicas aí, tá bom? Espero que tenha aproveitado a dica. Se tiver perguntas aí, né, eu tenho bastante experiência, como eu falei, faz 18 anos que eu trabalho, né, especificamente no mercado de marketing digital, mas já fiz gestão de vários tipos de negócios diferentes, já tive os meus negócios também em vários ramos diferentes, sempre online, né, nunca tive nenhum negócio físico, local, presencial, mas atuo na área faz muito tempo. Então, se tiver perguntas aí ou sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Um abraço, tchau, tchau.